estou aqui a tomar café numa caneca que ilustra a capa do romance O Reino das Casuarinas, do meu amigo José Luís Mendonça. Aqui por trás está o título do romance. Foi-me oferecida esta caneca no lançamento do Reino das Casuarinas em 2014, tanto quanto me parece. A seu tempo havemos de falar das casuarinas da Ilha de Luanda, que a meu ver foram plantadas por iniciativa das administrações de Norton de Matos nas duas primeiras décadas do século XX. Estamos hoje a dar início a uma nova websérie sobre história de Angola, cujo título é Lembra-te Angola. E hesitei, procurei encontrar como é que se diz Lembra-te Angola em Quimbundo, como é que se diz Lembra-te Angola em Kikongo. Cheguei à conclusão que é melhor dizer mesmo em português, Lembra-te Angola, porque a questão da história, a questão do estudo da história, é precisamente procurar aquilo que ao longo dos tempos nós, homens, nós seres humanos, vamos esquecendo, ou vamos calando, ou vamos silenciando. Continuarei a fazer a outra websérie mais curta que esta, e mais simples que esta, com a Anabela Carvalho, que é Os Fragmentos de História de Angola. Desde já vos convido a que vejam pelo menos o último episódio feito até hoje, outros serão feitos, que é o episódio 29, onde procuro abordar as representações da Rainha Gingambandi. E hoje, neste episódio piloto do Lembra-te Angola, eu iria falar um pouquinho, com mais algum pormenor, de qualquer coisa que vem na continuidade desse episódio. E que tem que ver com o percurso da Rainha Gingambandi. Portanto, esse nosso símbolo nacional, essa nossa figura feminina histórica que é um lugar de memória e que se tem prestado a tantas interpretações, a tantas representações. Penso que é importante dizer que a Ginga, no percurso da Ginga, haverá 3 fases. Se contarmos o período em que ela não foi rainha, uma vez que ela terá nascido por volta de 1582 ou 1580, Cavazzi, o seu principal biógrafo, e antes dele, António Romano, portanto, e Cavazzi, que a assistiu e que lhe deu a extrema-unção em 1663. Ora bem, eu vou dizer as datas de cor, mas eu creio que a Rainha Ginga faleceu com cerca de 81 anos, em 1663, e isto se ela efetivamente nasceu em 1582, pode ter nascido perfeitamente em 1580, Cavazzi não estava com ela na altura, e Cavazzi estava com ela sim, no momento da morte, em 1663, e até, inclusive, Cavazzi era um capuchinho italiano, e inclusive até lhe deu a extrema-unção quando ela morreu. Aí é uma data que não há que duvidar. Ao longo destes cerca de 80 anos, 81 anos, eu poderia dizer que há 3 fases na vida da Rainha Ginga. Uma primeira fase é justamente até aos 43 anos de idade dela, porque é com 43 anos de idade que ela se torna rainha, e é com 40 anos que ela vai a Luanda como embaixadora do seu irmão. Há uma segunda fase em que ela é rainha, efetivamente, por volta de 1625, aparecerá melhor ali depois. E 1648, portanto, quando ela perde muito poder, mercê da derrota dos holandeses e do dispersar da coligação com os outros estados banto, do que falaremos melhor, o Congo, a Matamba, a Kisama e até o próprio Cassange, recém-fundado. E há uma última fase da vida dela, onde ela vai tentar aproximar-se dos portugueses, porque os portugueses, a partir de 1648, até já são os portugueses luso-brasileiros, não é? Depois da reconquista, ou daquilo que a história colonial chamava a restauração, entre aspas, de Angola, por Salvador Correia de Sá, haveremos de aprofundar tudo isto. Agora vamos ter tempo de aprofundar isto tudo. E a partir daí, de facto, a Ginga procura aproximar-se não só dos capuchinhos italianos, e é aí que aparece o António Romano e o Cavazzi junto dela, como inclusive fazer as pazes com Portugal, com o intuito de poder estabelecer relações diplomáticas e Estado a Estado, não apenas com Portugal, mas também com outros Estados europeus, começando pela Santa Sé. Portanto, essa será a terceira e última fase da Ginga.
Eu vou tentar, nestes minutos que tenho aqui pela frente hoje, por enquanto são 10, eu tenho cerca de 10, eu tenho esperança de vir a fazer episódios desta série mais longos. Eu estou a fazer aqui um episódio piloto com o meu filho, João Alberto. No entanto, hoje eu vou tentar falar apenas, abordar um pouco a fundo a primeira, quer dizer, as duas primeiras, uma vez que incluí a juventude dela, as duas primeiras fases. Vamos lá ver se lá consigo chegar. Se não, também farei um próximo em que farei a continuação. Para já tenho que dizer uma coisa, tenho que fazer uma crítica a um filme feito há poucos anos sobre a Rainha Ginga. Com todo o respeito pela competência dos atores e dos realizadores e dos produtores, a Rainha Ginga não é de modo algum aquilo que ali apareceu. Então, como é que uma mulher que sobe ao trono com 45 anos e que morre aos 81, em pleno século XVII, não é propriamente uma missa, não é? Já agora também dizer uma outra coisa, as fontes para o estudo da Rainha Ginga. Eu sei que muitos me dirão, muito há a estudar, com certeza, muito há a estudar no que diz respeito à tradição oral, à tradição mundo propriamente, e não só. Aliás, o professor Patrício Batzicam ainda tem agora para sair um trabalho que aborda essa questão. No entanto, eu penso que também é importante as fontes escritas destes autores italianos, nomeadamente Cavazzi, e também de um português, embora um português que casa com uma angolana, de um alentejano que casa com uma angolana, que é António de Oliveira Cadornega. Esse não conhece pessoalmente a Rainha Ginga, ao contrário de António Romano e de Cavazzi. No entanto, ele também nos apresenta relatos de qualquer coisa que lhe foi contado. Bem, nós sabemos que o Ngola Quiloange, que seria o pré-antecessor da Ginga, muita gente diz que seria o seu pai. Pode não ser, uma vez que a sucessão era matrilinear. Podia ser um tio materno. Portanto, esse antecessor do irmão da Rainha Ginga, do Ngola Mbandi, e dela própria, que é o Ngola Quiloange. Ngola Quiloange é um título. Houve outros Ngola Quiloanges antes. Ngola Quiloange significa um Ngola vitorioso, não é? Quando morre o Ngola Quiloange, sucede-lhe, e estão a reportar ao relato de Cavazzi, que ele retoma do seu antecessor António Romano, António de Gaeta. Sucede-lhe o filho, Ngola Ndambi, ou Ngola Mbandi. Ora, também segundo o relato de Cavazzi, quando em 1617 sobe ao trono o Ngola Mbandi, o Ngola Mbandi pratica 3 atos que António Romano e Cavazzi, na sua estilística enselvajador, enfim, do africano que necessitava de ser cristianizado, enumera. Um deles é que ele mata o filho da irmã, da Ginga Mbandi. A Ginga, como o próprio Cavazzi o diz também, tinha dado à luz um filho e tinha parceiros sexuais de uma forma muito livre. Não é tão livre quanto isso. Realmente nas culturas banto, as jovens e os jovens tinham uma vida sexual sem grandes problemáticas, como para o cristianismo. E realmente, a Ginga Mbandi, uma das 3 irmãs do Ngola Mbandi, tinha um filho que, segundo Cavazzi, o rei, o seu irmão, lhe põe fim, o que vai traumatizar a Ginga para sempre. Segundo ponto, também indicado por estes missionários, ele torna estéreis as suas 3 irmãs, mutilando-lhes o útero com água fervente e com ferros em brasa. As 3 irmãs, que são a Ginga Mbandi e as suas outras 2 irmãs, a Mukambo e a Nfushi, não é? Que mais tarde serão cristianizadas com outros nomes. E finalmente, dizem ainda Cavazzi que ele declara guerra aos portugueses. Esta declarada guerra aos portugueses, mas não é senão uma resistência às tentativas de conquista do governador Luís Mendes de Vasconcelos, que vai procurar penetrar ao longo do corredor do Kwanza. Para este episódio piloto vou ficar por aqui. Afinal, não cheguei a entrar na segunda fase da Ginga.
mas calma, que lá chegaremos. Muito obrigado, muito em breve virá o segundo episódio. Até à próxima.